Gente, vocês repararam que, embora todos os recursos que a gente tem de informação, computação de alta qualidade, computação de todo conhecimento, de várias bibliotecas ao redor do mundo, a capacidade que a gente tem de construir uma narrativa, de sustentar essa narrativa na relação de comunicação consigo mesmo e com os outros, está confusa ou está pobre. Eu falo no sentido de a gente conversa, a gente conta histórias. Se a gente não, a gente consegue contar uma história um para o outro, chega no fim do dia, você sabe contar como é que foi o seu dia para outra pessoa, e a outra pessoa sabe, eu digo de competência comunicacional, sabe contar como é que foi seu dia, ou ela simplesmente tem uma agenda e fecha o ponto um da agenda, fecha o ponto 2, 3, 4, 5, fechou, pronto. Chega no fim do dia, vai conversar com a outra pessoa, ela não tem uma história do dia, ela não tem uma crônica do que viveu, né? Aqui eu estava fazendo tal coisa e observei isso como uma fenomenologia humana interessante, quero te contar. Ou é, tipo mídias de massa, um fato trágico, né? Alguém bombardeou alguém, alguém da tua família matou alguém, abusou de alguém, aconteceu uma enchente, alguma coisa assim, reativa, emotiva, mas a nossa vida, a vida de cada um com cada outro, está sendo deixada de ser uma narrativa importante. Pensa nisso. A função da conversa, do storytelling, como dizem alguns pesquisadores do norte do mundo ocidental, é contar histórias. Um pesquisador antigo, muito antes da moda de contar história, moda que eu digo assim como uma prescrição ou como método, ele foi interrogado sobre até que ponto uma máquina poderia pensar de forma autônoma. Isso era em meados de 1900, na década de 90, 80 para 90, no início, por esses anos. O pesquisador era o genial, paradigmático Gregory Bateson, Uma Ecologia para a Mente. Ele era um antropólogo que estudava a fenomenologia da interação humana e foi um dos pilares do pensamento sistêmico. Escola de Palo Alto, para quem queira pesquisar depois. E esse senhor, ele foi interrogado e dizia, Bateson, se um dia a máquina pensar, como é que a gente vai saber? E ele respondia, na época que não tinha internet, ele respondia, se um dia um sistema de alta computação, um computador é o objeto, o sistema de alta computação é, é o que interessa dentro do computador, né? E não o objeto computador. E, e nem a teoria, mas o sistema, esse sistema, diz ele, se um dia eu disser para ele, conte-me uma história, e ele começar a conversar metaforicamente, analogicamente comigo, bom, existem indícios, diz ele, então, de que essa máquina não é mais máquina, é um semelhante a mim. O que nos encanta nessa resposta de Bateson, Gregory Bateson, é que você sabe da qualidade do humano que existe, seja numa máquina, seja num semelhante, pela competência em contar histórias da sua vida. Um abraço.